Currículo do professor. Doutor em Educação pela UFAL e pela Universidade de Lisboa, em Portugal. É mestre em Sociologia, especialista em Marketing, Gestão de Pessoas e Docência para Educação Profissional e Tecnológica. Tem bacharelado em Administração e é professor titular EBTT do IFAL. A tese dele é Estudo comparado sobre profissionalidade docente entre Brasil e Finlândia. Além de tudo isso, tem 35 anos de vivências profissionais em São Paulo, Minas Gerais e Alagoas. Palmas, muitas palmas para esse cara sensacional, professor Márcio Yabi. O senhor já é da casa, já pode ficar bastante à vontade, viu? Não é a primeira vez, já vai que vai. Bom dia. É um grande privilégio, um grande. Eu só estou com um probleminha. Eu perdi um amigo faz pouco tempo e tem um outro amigo que está numa situação muito delicada hoje. Então eu estou um pouquinho sensibilizado. Se eu me emocionar de vez em quando, me desculpem, tá bom? Mas eu espero que todos tenham um bom dia. Eu vim aqui para bater papo. Até coloquei a mão no braço da minha esposa e falei assim, ó, estou calmo, não estou tremendo. Porque eu vim aqui, a minha intenção é vir aqui bater papo, trocar ideias com vocês. Compartilhar conhecimentos, eu e vocês, vocês comigo. A professora Ana Paula permitiu a gravação porque eu tenho uma intenção. Depois que eu terminei o doutorado, eu fiz uma promessa em função dos privilégios que eu tive de instituição pública, de licença de trabalho para poder ir para Portugal e poder ter ido para a Finlândia, tudo com recursos próprios, tá? Mas esses recursos são provenientes do meu salário como servidor público federal. Daí eu fiz uma promessa que eu ia compartilhar através das redes sociais. Eu sou professor EBTT do IFAL, eu tenho dedicação exclusiva, preciso deixar registrado que eu tenho autorização da minha diretoria para estar aqui presente. Eu não recebo absolutamente nada para estar aqui presente. Por isso que a minha intenção é fazer vídeos e começar a divulgar o meu trabalho e o conhecimento que eu adquiri em função desses privilégios que eu tive. São privilégios. Então, não vai gravar nenhum de vocês, com exceção de 3 pessoas que eu vou pedir para vir plantar bananeira mais tarde aqui, tá bom? Que vão ser gravadas, mas quando vier já sabe que vai ser gravado, tá? Gente, eu vim aqui para conversar com vocês, mas também para defender 3 teses, tá bom? Então, o que eu pretendo falar com vocês? Eu quero incomodar, eu quero questionar, e daí nós vamos conversar, vamos pensar juntos, tá? Qual é o seu nível de profissionalidade? O que é profissionalidade? Qual é o seu nível de profissionalidade? A gente sempre ouve falar de profissionalismo, profissionalização, nem sempre a gente ouve falar de profissionalidade. Daí a minha tese de doutorado foi um estudo comparado entre Brasil e Finlândia para analisar a profissionalidade docente dos professores do Brasil e da Finlândia e sua inter-relação com a efetividade dos sistemas educacionais. Bom, ontem não pude perder, né? A professora Ana Paula permitiu que eu viesse aqui, eu falei, não posso perder. Quero conhecer a professora Ayla, vocês vão ter um grande privilégio de ter uma educadora finlandesa para poder ajudar vocês na construção de tudo aquilo que a professora Ana apresentou anteriormente. É uma construção. Gente, eu consegui esse título de doutor faz pouco tempo, mas se tem um título... Desculpe. Se tem um título que eu me orgulho, é título de professor. Acreditem, esse é um título que é difícil de falar, mas a primeira vez que eu fui chamado de professor na minha vida, eu me lembro como hoje, como eu me senti o máximo. Era um sonho da minha vida, porque eu só fiz minha graduação com 40 anos de idade. Eu trabalhei como técnico em marketing e publicidade durante 20 anos da minha vida. E eu entendi um pouco sobre profissionalidade, por isso que eu quero vir aqui hoje compartilhar com vocês, trocar essas ideias, de tudo que eu aprendi, que eu fui desenvolvendo desde os 23 anos de idade, numa concessionária Volkswagen em São José do Rio Preto, São Paulo, até os dias atuais. Então,
eu vou falar com vocês, instigando vocês sobre qual é o seu nível de profissionalidade. E eu pretendo defender, apresentar 3 teses, 3 proposições para todos nós, tá bom? E quem quiser contestar, fiquem à vontade. Mas eu vou pensar junto com vocês sobre essas 3 teses. Primeira, se estiverdes preparados, não temereis. Se estivermos preparados, não precisamos temer. Mas se não estivermos preparados, eu acho que a gente pode temer um pouquinho sobre o futuro. Não é? Muitas das grandes descobertas foram feitas por acaso, mas o acaso favorece sempre a mente preparada. Lá em Lisboa eu tive um privilégio de conhecer o professor Antônio Nóvoa. Ele foi o orientador da minha orientadora lá em Lisboa. E teve um dia que ele me deu uma entrevista, tirei fotos, né, papariquei, conversei. De repente ele falou assim: Márcio, quer assistir minha aula de mestrado? Eu falei: claro que eu quero. Daí a gente foi, tinha um outro professor na frente e o professor falou: vai demorar meia horinha. Daí o professor Nóvoa: vamos sentar lá fora, Márcio. E eu sentei numa mureta, nos jardins da Universidade de Lisboa. Foi fantástico. Eu sentei lá do lado do candidato à presidência de Portugal, algum tempo atrás, reitor da Universidade de Lisboa, e conversamos muito. E ele confirmou muito do que eu tenho assistido das palestras dele. E uma das palestras dele que eu assisti, ele conta o caso de Louis Pasteur. Sabe? Louis Pasteur fala, muitas das grandes descobertas foram feitas por acaso. Não é. Muitas das possibilidades, das oportunidades na nossa vida acontecem ao acaso. Quando a gente menos espera, surge. Porém, o acaso sempre favorece a mente preparada. Daí o professor Antônio Nóvoa contou para mim um caso, na época. Ele disse que tinha um arqueólogo, um doutor, um pesquisador, estava numa praia, várias pessoas passando na frente dele, e ele lá sentado, de repente ele olha para um cantinho e vê uma pedrinha. E ele, vai lá, vasculha, e ele percebe que aquilo era um artefato arqueológico. E depois descobriram que valia uma pequena fortuna. Ele descobriu, no acaso, um artefato arqueológico. A questão é que milhares de pessoas passavam por lá, não é? E não viam. Mas uma mente preparada, a hora que percebeu a oportunidade, foi lá e conseguiu conquistar. Vocês concordam? Às vezes a gente pode pensar: mas eu estou trabalhando tanto, esses alunos não aprendem, esses alunos não querem nada com nada. Uma criança, quando nasce, ela é totalmente inútil, não é? Mas depois, conforme ela vai crescendo e aprendendo, e um dia ela pode se transformar num presidente da República. Pode ser um grande pesquisador. Então, o processo educacional leva um tempo diferente do processo, dos demais processos que nós conhecemos. Não é objetivo. Então, eu tenho que preparar as pessoas da melhor forma possível, porque um dia elas percebem a oportunidade. Olha aqui esses 3 dias. É uma preparação. O trabalho que vai ser desenvolvido no ano 2024 são preparações. E podem fazer muito mais. Preparações para que vocês peguem as oportunidades que vão surgir na vida de vocês. Porque o futuro, nós não sabemos como vai ser. Onde você vai estar no dia 15 de dezembro de 2033? Onde você vai estar? Quem daqui pretende estar morto, levanta a mão. Já está tão velho assim, professor? 4 anos? 40? Professor, 76 anos é a média dos homens. Eu acho que você ainda vai passar por 2033. Me parece... vamos lá, só para me ajudar. Quem daqui tem até 40 anos de idade, levanta a mão. Até 40 anos de idade, levanta a mão. Ok, pode baixar. Eu posso garantir que para essa galera vai estar viva. Os demais, com exceção do professor ali um pouco pessimista, talvez nem tanto. Mas eu acho, pela fisionomia aqui, todo mundo vai estar vivo. Não é? Tá, ok. Então,
Onde você vai estar daqui a 10 anos? Onde você vai estar? Sabe, essa pergunta, ela é muito importante. E talvez vocês não tenham feito ainda para vocês mesmos. Costuma-se fazer essas perguntas em passagem de ano. 2023 para 2024. Eu posso começar a pensar, é mesmo, onde é que eu vou estar em 2033? Uma vez eu estava ministrando um treinamento lá no centro de Maceió, para uma loja, né, de roupas, e eu fiz a pergunta para os vendedores, e um vendedor bem animado falou assim, professor, eu sei onde eu vou estar daqui a 10 anos. Eu falei, que bacana, onde o senhor vai estar? Eu vou estar morando no Jacintinho. Falei, bom, interessante, mas por que Jacintinho, não Aldebaran, Ponta Verde? Não, professor, é porque eu moro no Benedito Bentes. Bom, era uma evolução para ele. Mas e vocês? Onde vocês vão estar em 2033? Então, a primeira tese que eu vou defender é essa. Se estáis preparados, não precisam temer. Então, vamos ver, ter uma noção de como vai ser daqui a 10 anos, baseado em como é o presente. Nós temos aqui, nós passamos por 4 revoluções industriais. Os professores de história, se eu cometer algum equívoco, por favor, não relevem, tá bom? Porque é um dado que eu peguei em um determinado livro. Tivemos a primeira revolução, que foi a máquina a vapor. Revolucionou a produção, de mercadorias principalmente. Tivemos a segunda revolução industrial, nos anos 1800 e alguma coisa, início do século XX, se eu não me engano, mas revolucionou novamente a indústria. Tivemos os anos 1900, o século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande revolução industrial também por causa da computação. Em 1992, eu trabalhava na Unimed de Uberlândia, Minas Gerais, como assessor de marketing da diretoria. Eu realizava, uma vez eu pedi uma pesquisa, um cruzamento de dados, eu falei, eu só quero que vocês me entreguem o cruzamento, todos os 200 mil usuários da Unimed, por idade. Pode deixar, Márcio, vou fazer, o departamento de processamento de dados fez para mim. Sabe quanto tempo eles levaram? 1 semana. O computador ficou trabalhando 1 semana para poder me entregar aquele relatório. Quem é da área de TI sabe que naquela época era demorado. Eu trabalhei no instituto de pesquisa lá também, e na época a gente demorava mais ou menos 1 semana para entregar o relatório da pesquisa. Até que um dia chegou uma mente preparada perto de mim, que era um estudante de computação, de ciências da computação, e eu falei, olha, demora 1 semana para processar esses dados. Ele olhou, ele deu risada. Ele falou assim, eu melhoro esse programa de vocês, eu faço realizar isso em segundos. Eu falei, quanto você cobra? 1 salário, beleza, tá pago. Ele foi lá e fez. O que a gente fazia em 1 semana começou a demorar 30 segundos no máximo. Revolucionou a indústria. Revolucionou aquele instituto de pesquisa. E hoje em dia vivemos a 4ª revolução industrial, que é a era da inteligência. Não é isso? Como é? Para Zygmunt Bauman, um grande pesquisador, sociólogo e filósofo polonês, que morou muito tempo na Inglaterra, nós vivemos a modernidade líquida, imediata, que é leve, fluida. Ela é mais dinâmica que a modernidade sólida que a suplantou. Ou seja, hoje nós vivemos a modernidade líquida. Ela vai acarretará mudanças em todos os níveis. Eu me lembro quando eu tinha uns 8 anos de idade, estava lá na minha casa, né, tinha uma escadaria, era um sobrado, eu brincava lá com meus brinquedinhos, meu pai no troninho dele, né, e assistindo televisão, dormindo, dormia, acordava, de repente minha mãe entra em casa e grita, Iabe do céu! Eu levo um susto, meu pai leva um susto, olha para minha mãe, que foi, mamãe? Que foi, mamãe? Minha mãe, Iabe, um escândalo, Iabe, um escândalo. E meu pai, que foi? Que foi? Fala logo. A dona Cidinha vai se separar. Tempos sólidos aquele, não é? É só conversar com a mãe, vó, sei lá, e ela vai falar. Naquela época era um escândalo, desquite. Não existia nem divórcio naquela época. Esses tempos sólidos mudaram para tempos líquidos. Tempos líquidos.
Por que tempos líquidos? Porque esse elemento, ele permite alterar sua forma conforme seu recipiente. Gente, tudo é passível de mudança hoje. Imagina daqui a 10 anos. Se eu analisar a robótica na medicina, hoje em dia 3 profissionais da área de medicina realizam uma cirurgia cerebral. E a cirurgia que antigamente precisava de uns 20 profissionais, e a pessoa precisava ficar internada 1 semana no hospital, precisava de alimentação, precisava de alguém para limpar quarto, precisava de auxiliares de enfermagem, médicos acompanhando. Hoje ela pode sair no mesmo dia. Olha quantas pessoas são dispensadas do serviço em função da robótica na medicina. Só na medicina? Não. Quantas pessoas uma máquina dessa substitui no campo? Eu me lembro da usina Roçadinho, daqui de São Miguel dos Campos, né? Na época que eu fazia mestrado. A usina Roçadinho, ela precisava de mais de 3.600 cortadores de cana. Mas daí ela adquiriu 10 colheitadoras mecânicas e 160 pessoas fazia 70% da colheita da cana. Mais de 2.000 cortadores de cana foram dispensados naquela época. Uma colheitadeira mecânica, só que a usina Roçadinha mesmo assim não deu certo e faliu. E eu pergunto para vocês, é assim hoje em dia lá em São Paulo? Não. Lá em São Paulo nem os 160 motoristas de carro precisa, porque as colheitadeiras mecânicas funcionam automaticamente por GPS. Como será daqui a 10 anos, né, gente? Bancários, os que mais perderam empregos na atualidade. Quem daqui ainda usa caixa eletrônico? Quase ninguém, né? Mas de vez em quando, não é? Quem daqui foi no banco em 2023 pegar talão de cheque, cartão? Quem daqui foi? Tem uns, ainda foram, tá vendo? Mas a maioria não vai. Sabem quantos bancários perderam emprego nesses últimos anos, nas últimas décadas? São milhares e milhares e milhares. Porque tudo é possível fazer através do celular. Percebem? Interessante isso, né? Gente, cyberespaço. Eu estou aqui nesse espaço presencial, mas logo, logo eu vou estar no cyberespaço. E outras pessoas vão poder assistir minha fala no cyberespaço. Eu posso me conectar com as pessoas através do cyberespaço. É uma realidade sem fim, de possibilidades sem fim, que a mente preparada vai aproveitar. Você entra numa festa, por exemplo, 3D, virtual, hoje em dia, pode entrar numa festa? Daí você, mas eu estou velho, né? Igual o nosso professor, desculpa, professor. Ele está achando que 54 anos, né? Velho. Imagina com 60, como eu. Mas, de repente, não. Vou botar um avatar, né? Um japinha, né? Todo, né? Um avatar, um lutador de samurai, de espada, um samurai, e vou para uma festa dessa. Eu posso interagir com as pessoas na festa? Pode ou não? Acho que ninguém aqui entrou numa festa virtual, no cyberespaço ainda. Gente, eu posso tocar nas pessoas. Nessa realidade, eu não conheço. A Ana, minha esposa está aqui. Prometo que eu nunca fiz isso, tá? Nunca fiz. Eu sei por causa que está na internet, tá? Mas já existe equipamentos que você vai para uma festa dessa, você conversa com a pessoa e vocês podem sair da festa e existe um masturbador que a pessoa pode acoplar, né, nos seus órgãos genitais, e a pessoa vai sentir a estimulação conforme a outra pessoa lá do outro lado, no cyberespaço. Percebem as possibilidades? Coreia do Sul, Seul, até 2030, eles querem que toda Seul esteja virtualizada, para que qualquer pessoa possa ir lá, entrar numa loja, fazer uma compra, passar o cartão de crédito e receber pelas transportadoras em alguns dias. Seul, até 2030. Cyberespaço, como vai ser daqui a 10 anos? Embora fisicamente você não esteja no mesmo local que outras pessoas, o seu avatar está ali na sala virtual. Ou seja, a sua audição, visão, emoção estão presentes e, de certa forma, você interage com outros usuários. Já existem projetos de lei para bullying nesse tipo de espaço, porque é possível.
Tem casos de pessoas que foram num evento desse, de repente chegam uns 7 avatares em volta e começa a tocar na pessoa. E ela se sente plenamente abusada. Percebem? Então vocês sabem da realidade virtual, o cyberespaço, as possibilidades que eles vão nos proporcionar. A inteligência artificial, pelo que eu vi, o professor Hilton Filho, meu amigo, gosto muito das falas dele, das palestras dele, ele parece que usou a inteligência artificial aqui ontem, foi? Um tipo de inteligência artificial. Advocacia artificial, um escritório jurídico aqui em Recife, há quase 10 anos atrás, eles já usavam ROI. Custou não sei quantos milhões de dólares. Essa inteligência artificial substituiu o trabalho de dezenas de advogados na instrução processual. Não sei se vocês sabem, mas quando eu abro um processo, eu tenho que instruir juridicamente, processualmente. Colocar lá jurisprudência, dados. São normalmente os advogados em começo de carreira que fazem isso. Esse escritório não precisa, porque ele tem uma inteligência artificial que faz para ele. Carros, veículos autônomos, todo mundo aqui já deve conhecer, né? Não sei se já andaram. Nos Estados Unidos existe Uber, que você pede e vai chegar um carro sem motorista e vai te levar para onde você pediu. Impressora 3D, existem, como eu trabalhei em concessionárias de veículos automotivos, algumas concessionárias vão ter impressora 3D que podem imprimir uma peça do carro. E daí não precisa de estoque. Olha que legal, não precisa de estoque. A peça é imprimida na hora, conforme vende. Quando eu trabalhava em concessionária em 1988, em São José do Rio Preto, nós tínhamos um problema com as peças da curva D. Peças que não vendia. Passava um tempo, era vendido como ferro velho. Mas hoje em dia não. Hoje em dia não. Ainda não sei de casos, mas o projeto é que em breve, tendo a matéria-prima do ferro, poderão imprimir as peças dessa forma. E mais, quantos administradores, advogados, médicos, professores vão existir no mercado daqui a 10 anos? Como vai ser 2033, pessoal? O que eu faço? O que eu faço, meus senhores e minhas senhoras? O que uma mente preparada vai pegar, vai entender e vai fazer a partir de amanhã? Ou a partir de hoje? Hoje é sexta-feira, talvez não. Mas a partir de amanhã, o que uma mente preparada faz? Não faz um planejamento? Peter Drucker, ele contou uma parábola que eu adoro. Como eu falei, eu vou resgatar muitas falas minhas do passado. É uma piadinha sem graça, tá? Ela não tem graça. Mas forcem um pouquinho para dar risada, para não me deixar sem graça aqui na frente. Sério que tinha um japonês e um americano passeando na floresta. Lindo, maravilhoso, passeio, borboletas, árvores, riacho. O americano tranquilo, o japonês, né, todo tranquilo. De repente eles olham para trás e vê um leão olhando para eles. Os dois levam um susto. O americano olha para o leão, olha para o japonês, e o japonês está agachado no chão, botando um tênis de corrida, um shortinho, uma camiseta, pronto para sair correndo. O americano olha para o japonês, dá risada. Ô, japonês, você nunca vai correr mais que um leão. O japonês olha para ele, mas japonês não tem que correr mais que leão. Japonês tem que correr mais que americano. Não é verdade? Se vem uma crise enorme por trás da gente, ela pega quem primeiro? A mente despreparada. A mente preparada ela não vai pegar, porque ela está lá na frente. A possibilidade de passar por uma crise é menor. Onde eu vou estar em 2034? Onde? Talvez um filhinho, um netinho. Tem muita gente, né, 40 anos aqui, então tem muita gente que deve ter bebezinho, filhinho, filhinha. Talvez se ela ouvisse essa palestra, ela estaria perguntando isso para você agora. E aí, mamãe? E aí, papai? Onde eu vou estar em 2034? Porque eu dependo de você. Os alunos, nossos estudantes, onde eles estarão em 2034? Não vale uma reflexão desse tipo, pessoal? Onde nós estaremos, então, em 2034? Nós já temos uma noção.
certo? Minha segunda tese. A melhor preparação para o futuro encontra-se no desenvolvimento da sua profissionalidade. Concordam ou não? Alguém discorda? A melhor preparação para o futuro está no desenvolvimento da sua profissionalidade. Vamos analisar aqui a dona Zoraide, tá? O que vocês acham? A senhora Zoraide é uma profissional? Ela é dotada de profissionalidade? Não precisa responder, só pensem, tá? Para a gente não cometer nenhuma gafe, né? Em público. Mas a dona Zoraide é profissional? Ela é dotada de profissionalidade? Eu acho muito bacana aquela que fala assim, traz o... Como é que é? Traz... Vocês já andaram pesquisando, né? Tô sabendo. Bom, mas é isso mesmo. Traz o amado de volta em apenas 10 dias, em 3 dias. Existe profissionalidade da parte dela. Vamos chegar lá já, para analisá-la. Aí no caso dos médicos, está aqui. Outra propaganda. Nossos médicos tratam seus olhos com o coração. É uma propaganda muito forte, mas extremamente ética. Coloca o nome dos médicos, não coloca foto, coloca o CRM, perdão. A marca da clínica, nada abusivo, nada apelativo, que tem tudo a ver com a ética da área médica. Profissionalidade. De acordo com o professor Libânio, profissionalidade docente, um conjunto de requisitos profissionais que tornam alguém um professor, uma professora na conquista da profissionalidade, supõe profissionalização e profissionalismo. Então, profissionalidade, ela é composta de 2 dimensões, profissionalização e profissionalismo. Profissionalização é fácil, é as nossas formações, iniciais e continuadas. Vocês estão tendo um tipo de formação continuada hoje, nesses 3 dias, não é? Mas vocês tiveram uma formação inicial e podem ter outras formações, como especializações, mestrado, doutorado e assim por diante. Um professor deve fazer isso, é o ideal realmente. Isso é profissionalização. Já o profissionalismo envolve outros aspectos. Para Libânio, o profissionalismo de um professor envolve seu comprometimento com todos os deveres que constituem a especificidade de ser professor. O comportamento ético e político implícitos e exclusivos do processo educativo. O domínio dos conteúdos que irá ensinar, mas também com os métodos de ensino, como a Ayla falou ontem, as bases, os fundamentos metodológicos. Dedicação ao trabalho. Participação na construção coletiva e no cumprimento do projeto político-pedagógico da instituição educacional. E no respeito à cultura de origem dos estudantes, entre muitas outras características que foram tratadas aqui muito bem nesses 3 dias. Profissionalidade, profissionalização e profissionalismo. Dona Zoraide tem profissionalidade, ela teve profissionalização, a dona Zoraide, taróloga, ela teve uma formação inicial, provavelmente, não vou desmerecer ninguém, nenhum tipo de profissional. Ela deve ter tido algum tipo de profissionalização inicial, talvez com uma cartomante, com uma cigana, talvez tradições passadas de pais para filhos, e ela deve ter o seu profissionalismo. Se é ético ou não, lá em Uberlândia, como eu morava em Uberlândia, ela sentar no barzinho, chegava ciganas e já, deixa eu ler seu futuro, Japinha. Deixa eu ler seu futuro. Eu falei, não, obrigado. Não, tem... não, R$10, eu vou te falar coisas impressionantes. Eu já estou olhando o seu rosto, Japinha. Você vai sofrer nessa vida. Você vai sofrer nessa vida. Bom, se ela era profissional, se ela tinha profissionalismo ou não, não vou entrar nesse mérito. Mas, segundo Tardif, né, em memória, inclusive, que ele morreu esse ano, não sei se vocês sabem, mas Tardif, Maurice Tardif, que é um professor, um pesquisador da Universidade de Montreal, ele falou o seguinte: brotam da experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de hábitos de Antoine Bourdieu, e de habilidades de saber fazer e saber ser. Ele fala que a profissionalidade
ela é composta dessas 3 dimensões também, né? O conhecimento, as habilidades e as atitudes. Nós, no mercado de trabalho, conhecemos como chá. Já ouviram falar do chá? Competência profissional? O professor ali está aplaudindo e já está falando assim. Você dá aula sobre isso? Hã? Ah, ele gostou do chá. Tá com sede, professor? Ele gostou do chá. Bom, mas esse chá, professor, o senhor pode beber dele também. Ele é feito de 3 substâncias: conhecimento, habilidades e atitudes. Certo? Ele fala de conhecimento, habilidades. Obrigado. Ele fala de conhecimentos, habilidades e atitudes. Ok? Sabem qual é a fórmula da competência, então? No passado, competência era conhecimento mais habilidade mais atitude. Isso é uma fórmula do passado, pessoal. Sabe qual é a fórmula atual? Competência é conhecimento mais habilidade multiplicado por atitude. Quanto mais atitude você tiver, mais competente, porque você vai pegar o saber fazer e vai fazer acontecer. É ou não é? Concordam com o Tardif? Concordam com os autores das competências profissionais? Então a profissionalidade é isso. Então, uma das principais habilidades do saber ser e o saber fazer que o professor precisa desenvolver é relacionamento interpessoal. O que você acha, professora Ana Paula? É importante? A senhora tem algum tipo de problema? Acho que não, né? Aqui, de relacionamento interpessoal. Tem problemas? Não, quase nenhum. Mas e só reforçando, porque assim, a premissa da conexão e que é um cenário muito forte para 24, não tenho como não desenhar uma jornada de um professor que colabora e confia no estudante, que precisa também buscar a família para interagir, se ele não se fortalecer, se integrando com os seus pares. Muito Então, bem. assim, não se trata apenas de uma questão de razoabilidade e de convivência. Também se trata de uma questão estratégica, né, de fortalecimento de grupo e de fortalecimento da própria entrega. Perfeito. Muito bem. A senhora acha que eles fazendo isso, eles também estão se preparando individualmente, profissionalmente para o futuro? Mesmo que um dia eles saiam daqui do SEB e vão trabalhar em outra escola? Sem dúvida Por quê? nenhuma. Porque o mundo é feito por pessoas. Isso, professora. Sabe por quê também? Porque tudo que vocês estão aprendendo aqui, vocês levam embora com vocês. Ninguém tira de vocês. Tudo que vocês vão aprender aqui, tudo que a professora Ana, a coordenadora aqui geral, qual é o seu nome mesmo? Professora Sandra, todos os demais coordenadores, tudo que vocês aprenderem com eles, vocês levam com vocês. Eles não tiram de vocês. Tiram salário, tiram emprego, tiram uniforme, tiram classe, tiram o que for. Mas o que vocês aprendem, vocês levam com vocês. E em 2033 pode fazer a grande diferença na sua profissionalidade, na sua competência profissional. Bom, já que falamos de competência, já que falamos de relacionamento interpessoal, vejamos, vocês concordam que um profissional que tem profissionalidade, ele tem que saber relacionar-se com as pessoas? Sim ou não? Vocês sabem se relacionar com as pessoas? Posso usar o exemplo do relacionamento a 2 só para fazer um teste com vocês? Pode ser? Ok. Relacionamento a 2 é entender e atender desejos e necessidades, não é? Do parceiro, sim ou não? Você namora, né? Um garoto, uma garota, um homem, uma mulher, não sei. Você precisa entender o que ele quer e atender, se for possível. Não é assim? É ou não é? Vou contar mais uma piadinha meio sem graça. Vocês se esforçam mais uma vez para dar risada, se possível. Só para... Tá gravando, né, gente? Não deixa eu passar vergonha aqui. Disseram que tinha um casal já, né? Casado há muito tempo, passeando numa fazenda, olhando os bichinhos. Estavam de mão dada, né? E passeava e olhava os bichinhos. Olhava lá o burrinho, as galinhas. O marido já de uma certa idade. Mais idade, viu, professor, que a sua, viu? Bem mais. Mais para minha idade, tá? Passeando lá com a mulher, o marido, olhando os bichinhos. De repente eles param na frente de um chiqueiro,
monte de porco, monte de porco. Daí a mulher olha lá no fundo, olha lá no fundo, um casal de porco fazendo amor. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o porco faz amor é aquela porcaria. É aquele negócio, um joga por cima do outro, um, sabe, vira, se suja, aquela coisa, a mulher assim, ó. E, né, aquela coisa doida assim, e daí a mulher, amor, eu gosto de fazer amor assim, ó. Demorado. O marido, tá bom, vamos ver os bichinhos, continuaram olhando, passeando, vendo os bichinhos, viram os cavalinhos, né? Viram lá os cabritos. De repente param na frente de um curral com um monte de vaca. Ele vê vaca para tudo quanto é canto, vaca. E o marido olha lá, olha lá, amor, olha lá. Um casal, um touro e uma vaca fazendo amor. Aí eu não sei se vocês sabem, quando touro e vaca faz amor, ela acabou. É rapidinho. O marido olha aquele amor, eu gosto de fazer amor assim, ó. Rapidinho. A mulher olha para o marido, né? Olha para o touro e fala, mas você já viu o que tem na cabeça daquele touro? Obrigado. Mas não é verdade? Concordam comigo ou não? Tem que atender necessidades, desejos do nosso parceiro. É a mesma coisa com os nossos alunos, com o pai dos nossos alunos, como a professora Ana Paula falou, dos nossos pares. Eles têm expectativas com a gente. Eu tenho que entender tudo isso. Para nunca mais esquecer, me permitam ser um pouquinho grosseiro, vou resgatar aqui meus treinamentos de antigamente, de 10 anos atrás, e vou fazer outra explicação para vocês. Num relacionamento sexual, para chegar no clímax, que é o orgasmo, o homem leva um determinado tempo. E a mulher leva um tempo maior. Aqui eu estou falando de homem, mulher, natureza, tá? Não vou entrar no mérito do gênero, que eu respeito plenamente, logicamente. Mas homem e mulher, pela natureza física, é mais rápido do que a mulher. Tanto é que dizem que o homem é parecido com o fogão a gás e a mulher é parecida com o fogão a lenha, né? Fogão a gás, clique, liga, desliga rapidinho. Fogão a lenha, meu amigo. Já acenderam um fogão a lenha? Você bota graveto, assopra, abana, bota a lenha e o negócio vai pegando fogo. E a hora que pega fogo de verdade, meu amigo, se brincar, pega fogo na casa inteirinha, não é, meu amigo? Ele está falando, é verdade. E se brincar, pega fogo até na casa do vizinho, não pega? Que o negócio é quente. Então vamos lá. Quem aqui dos homens jogam futebol e é casado? Por favor. Qual o seu nome, meu amigo? Renato. O Renato joga futebol mesmo, gente? Ok, Renato, qual é um grande amigo, seu parceiro, assim, parceiraço mesmo, que joga futebol também? Aqui presente. Tem. O Ítalo. Qual é o seu nome mesmo? Renato. E o Ítalo. Renato, diz uma coisa para mim. Vamos imaginar, tá? O grande campeonato, né? Colégio SEB contra colégio, sei lá, Coque, desculpa. Contato, Coque não existe mais, desculpa. Minha esposa falou, não vai falar Coque. Porque a última reunião eu falei SEB, Coque o tempo todo. SEB versus Contato, né? E todo mundo lá torcendo, o Renato foi o artilheiro do campeonato ano de 2023 todinho. Tá todo mundo lá com faixa, vai Renato! E o Ítalo lá, né, de substituto, tá lá na reserva. Daí chega no meio do jogo, o Renato, tô cansado, não aguento mais. No meio do jogo, o Renato, eu não aguento mais, eu tenho que sair. Renato, para você sair no meio do jogo, você tem que arranjar um? Não é, Renato? E aqui, você arranja substituto também quando não dá conta? Você chega assim para sua parceira ou seu parceiro, sei lá, amorzinho, hoje eu não estou dando conta do recado, então eu vou chamar o Ítalo. O Ítalo é mais encorpado, mais forte, mais disposto. É o porco.
Fala, pode falar. Direito à resposta, pode falar. Entrou para a história do SEB. Muito bem, Renato. Parabéns. Renato, nós temos que ser preparados no relacionamento interpessoal com as pessoas, porque as pessoas têm expectativas. Às vezes as pessoas não falam, mas elas têm. E às vezes elas vão agir com a gente com base nas expectativas não satisfeitas, concordam? De repente a pessoa, meu parceiro, minha parceira, para de conversar comigo. Por quê? Alguma coisa pode estar acontecendo. O que eu estou fazendo para resolver isso? Quer ver um exemplo só? Vamos ver como eram as mulheres de antigamente, só para vocês terem uma ideia e eu finalizar essa parte. Olha só na revista Cláudia de 62. Se desconfiar da infidelidade do marido, tá? A esposa deve redobrar seu carinho e dar provas de afeto, sem questioná-lo. Por que vocês estão dando risada? A mãe de vocês, a avó de vocês, eu acho que principalmente a mãe recebia esse tipo de mensagem. Hoje não? Vamos ver outra mensagem então, de 1959. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada. Nada de incomodá-lo com serviços ou notícias domésticas. O nosso amigo ali, ó. Nosso amigo, tempos áureos, tempos dourados, não é? Verdade. Agora, homens principalmente, olha essa daqui, que tempos áureos dourados. Sempre que o homem sair com os amigos e voltar à tarde da noite, espere-o linda, cheirosa e dócil. Não é, meu amigo? Nascemos numa época errada, não é? Sociedade sólida. Isso é real, gente. Será que em 2034 vai ser mais diferente ainda? Vai, não é? Viu a professora Ana falando que pessoas não querem que ela atenda porque ela é mulher? Ainda existe esse tipo de comportamento plenamente inadequado para o tempo atual, mas existe. A questão é, minha gente, nós precisamos realmente entender quem será o profissional do futuro. Para finalizar essa minha segunda tese, que a melhor forma de preparação para o futuro é desenvolvimento e profissionalidade, eu quero um voluntário para se levantar onde está e tentar responder uma pergunta muito difícil. Extremamente difícil. Quem poderia, por favor? Quem gostaria? Quem se habilita? Vamos lá, pessoal. É uma pergunta difícil. Sinto muito. É uma pergunta que eu peguei lá da Finlândia, tá? A Ayla, eu tenho certeza que já fizeram essa pergunta para a Ayla também. Quem levanta? Vamos? Vamos, gente! Cadê a atitude? Cadê a atitude? Vamos! Aê! Salva de palmas! Qual é o seu nome, meu amigo? Qual é o seu nome? Ronaldo. Aê, Ronaldo. Gostei da atitude. A atitude dos colegas do lado, né? Levanta, cabra safado, levanta. Ronaldo. Muito difícil a pergunta. Quem será o profissional do futuro? Vou dar as alternativas. O profissional do futuro vai ser... Quem será o professor do futuro, perdão, tá? O professor do futuro vai ser o profissional que faz acontecer, o profissional que acha que faz acontecer, o profissional que só observa as coisas acontecerem, o profissional que só se surpreende com as coisas acontecerem, ou o profissional que não sabe o que aconteceu? É a pergunta de 1 milhão, Ronaldo. Qual é a alternativa? Aí, ajuda dos universitários. Qual é a alternativa? Primeira, salva de palmas para o Ronaldo, é uma pessoa muito inteligente. Pessoa muito inteligente. É o profissional que faz acontecer, tá? Parabéns, faz acontecer. É a mente preparada. É a mente que se prepara. E daqui 10 anos, quando passar uma oportunidade, ela vai captar. Minha terceira tese e a última nesse tempo final que eu tenho. A profissão docente é tão complexa quanto a médica. Isso eu aprendi na Finlândia. Essa é a base da minha tese.
Vocês vão aprender um bocado com a Ayla. Os gestores vão ter uma reunião, né, que a Ana me falou, com a Universidade Turco semana que vem. Vai estar lá uma doutora, né, em pedagogia, em educação. E pelo que eu sei, o SEB tem um programa, né, como a professora Ana me falou, de desenvolvimento contínuo. A profissão docente é tão complexa quanto a médica. Isso é o que eu mais aprendi realmente, e eu fiquei encantado com a educação finlandesa. E aí é que entra a comparação entre a profissionalidade docente no Brasil e a finlandesa. E é aí que nós talvez vamos entender alguns aspectos muito importantes da nossa profissão. E é por isso que eu me orgulho de ser professor. Porque eu realmente busco saber. Eu faço pesquisação sempre, em todas as minhas turmas, todo ano. Vocês sabem o que é pesquisação, né? Pesquisação são pesquisas que nós desenvolvemos em sala de aula, para ver se vai dar certo ou não. Que metodologia que eu uso. Vocês podem fazer muita pesquisação em 2024, com base naquilo que vocês vão aprender. Por duas razões: exigir a compreensão aprofundada de princípios metodológicos de difícil assimilação. Olha só, princípios metodológicos de difícil assimilação. E por exigir a capacidade de aplicação em situações desafiadoras. E aí é que nós podemos agora voltar para aquela primeira pergunta que eu fiz no comecinho. Qual o nível da nossa profissionalidade? Eu tenho uma compreensão aprofundada dos princípios metodológicos, muitos deles de difícil assimilação, e eu tenho capacidade de aplicar em situações desafiadoras. Lá na Finlândia, na realidade, eu aprendi num artigo de uma professora da Universidade de Helsinki, que ela fala que cada aluno lá é visto como um objeto de pesquisa. Por isso que o ensino lá é focado no estudante, não é focado no professor. O ensino focado no professor é do século XIX, gente. O ensino lá é focado no estudante. Então, os professores recebem uma formação inicial altamente rigorosa e aprofundada e criteriosa, para que eles possam realmente ter uma compreensão aprofundada dos princípios metodológicos que utilizam. Por que aquele estudante não está aprendendo matemática? Por que aquele estudante não está aprendendo física? Por quê? Tem uma razão. Agora, o professor do século XIX, ele chega na frente, ele dá todo o conteúdo e depois aplica uma prova. E o aluno que se vire para aprender, faça reforço. E ele vai aprender e vai tirar uma nota boa. Não tirou nota boa, ele é reprovado. Levando isso em consideração, olha o que Pacheco fala, que é o criador da Escola da Ponte de Portugal. O ensino é um método do século XIX com professores do século XX e alunos do século XXI. É uma equação que não vai dar certo. Percebem? Concordam? Infelizmente, talvez o SEB esteja à frente, muito à frente. Mas, de um modo geral, especialmente no ensino público, é uma grande verdade. E aqui reforça o que Paulo Freire fala. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Os médicos fazem isso, gente. Não fazem. Pode falar com qualquer colega que fez medicina. Ele termina a faculdade, durante todos os 6 anos ele vai conversar com outros médicos, vai entender na prática, vai para a escola hospital, depois a residência, e ele vai lá de outros médicos sendo tutores deles para eles entenderem como é que ele trata aquele problema no ouvido, aquele problema no coração, aquele problema no estômago, individualmente. Ele não tem como tratar coletivamente. Como é que vai ensinar todo mundo coletivamente? Não tem como, cada um tem um tempo diferente. Então os médicos agem dessa forma. E Paulo Freire estava certo. É na prática e na reflexão sobre a prática. Isso acontece lá. Acontece aqui? Talvez aconteça aqui no SEB, eu não sei. Mas quantas vezes vocês se reúnem para falar: Joãozinho não está aprendendo matemática. O que nós fazemos para ele aprender matemática e ter êxito? Eu conheci uma escola na Finlândia que eles me falaram: nós juntamos vários professores e fomos até o refeitório. E esses 5 alunos que não davam bem com matemática, eles iam aprender matemática no refeitório junto com os professores.
porque eles iam ver a medida certa de arroz, a medida certa de água, o tempo certo de cozimento. Eles aprendiam uma série de questões matemáticas, vendo no dia a dia, na preparação da refeição, no refeitório. E todos os 5 alunos tiveram êxito. Essa é a grande diferença. Então, quem é o professor finlandês? De acordo com o decreto 794/2004, que é o decreto que fala sobre formação docente na Finlândia, a finalidade da formação docente na Finlândia é as competências necessárias para trabalhar de forma independente como professores, supervisores e educadores. Só isso. É a única coisa que consta lá como o propósito das formações dos docentes. Já viram a resolução número 2/2019 do MEC? Ou a resolução número 2/2015, que reformulou os PPCs de formação de professores? Viram o propósito da formação de professores? Quantas páginas tem? Quantos artigos? Quantos incisos? É mais de uma página, é enorme. Mas lá é desenvolvê-los para trabalhar de forma independente. Mas como eles trabalham de forma independente? Como eles vão aprender a trabalhar de forma independente? No Brasil, a resolução número 2/2019, ela fala que a formação docente no Brasil tem que ter no mínimo 3.200 horas. Na Finlândia, de acordo com esse decreto 794, tem que ter 8.100 horas. Sabe quanto é a carga horária do curso de medicina da Universidade de Brasília? 7.970 horas. 7.970. Na Finlândia é 8.100 horas. Para você poder ter autorização para entrar em sala de aula e ensinar. Mas é claro, grande parte dessas 8.100 horas são feitas de forma híbrida. É estudo individualizado, vídeos, uso da plataforma Moodle, mas tudo acompanhado. Os professores, então, vão ter uma formação inicial altamente rigorosa. As atividades voltadas para a prática são desenvolvidas em escolas de formação de professores. Todas as faculdades de formação de professores na Finlândia contam com uma escola de formação de professores. São as escolas de aplicação aqui no Brasil. Lá não. Elas são as melhores, algumas das melhores escolas finlandesas, são essas escolas de formação onde o estudante vai receber a tutoria, a mentoria de outros professores. E vai aprender em sala de aula como ele deve agir em cada situação, com cada estudante, o tempo de cada estudante. Então, são nas escolas de aplicação. De acordo com Kansanen, ele fala que é um tipo de espiral, a teoria e a prática, como o Paulo Freire fala. É a reflexão sobre a prática, né? Teoria e prática, como um espiral, perpassando de forma constante pela teoria e pela prática, durante toda a sua formação inicial. 5 anos, 8.100 horas, um bacharelado e um mestrado. Percebe como eles levam a nossa profissão a sério e como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso. Vocês podem ter certeza que nós podemos fazer isso. No caso da pesquisa, nas nossas formações, eu peguei lá do PPC de Pedagogia e do PPC de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, e eu vi que 180 horas de formação de um pedagogo e 210 horas para a conclusão do curso de licenciatura em Ciências Biológicas são dirigidas para estudos relativos à pesquisa. Na Finlândia é 2.293 horas destinadas à formação de um professor de classe, de 1ª a 6ª série do ensino fundamental, e dos 2.583 horas para a conclusão do curso de formação de professores de disciplinas de 7ª a 9ª série do fundamental, direcionados para conteúdos relacionados à pesquisa. Percebem a diferença dessa formação inicial? Por quê? Por que eles usam o Research Based Teacher Education, que é a educação baseada em pesquisa e em evidências, para que os professores possam estar pesquisando permanentemente como obter êxito com cada aluno na sua didática, no seu trabalho. Acreditem, que Jesus Cristo fala no Sermão da Montanha. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Nós temos capacidade de fazer muito melhor, não é? Nós podemos treinar e fazer um show, cada vez mais um show, que foi o que a professora Ana falou no finalzinho da sua fala. Como que era, professora? Show e
And tell. Show and tell. Show e Tell. 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 Perfeito. Nós podemos dar um show, nós podemos atender às expectativas dos nossos clientes, assim como nós atendemos as expectativas dos nossos parceiros, não é? Nós podemos fazer isso. Pessoal, muito obrigado, valeu. Um grande privilégio.